Canal do Alberto Santos, o canal do povo de Deus. Olá, meus irmãos, amigos do YouTube, sejam bem-vindos aqui ao canal do evangelista Alberto Santos. Você está no canal do povo de Deus, no nosso querido programa Mensagens que Edificam, um programa que traz mensagens que vai realmente te colocar de pé, vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua família. No programa de hoje estaremos apresentando aqui uma mensagem muito marcante, ministrada pelo pastor Josias Nunes de Abreu, na Assembleia de Deus de Araruama. Eu era operador de som da igreja, como também era em Tomaizinho, igreja que ele passou, e eu gravava as mensagens em fitas cassete. Um dos netos dele, um dia desse, me pediu, o Mateus, falou: ô Alberto, coloca a mensagem do vovô, é saudade, porque ele já descansa no Senhor, mas as mensagens são marcantes. Eu falei: eu vou arrumar o tape deck, vou dar um jeitinho e vou colocar a mensagem no ar, Mateus, vou colocar pelo menos algumas. E aqui nós estamos apresentando então esse programa Mensagens que Edificam, com mensagens tremendas do pastor Josias. Eu quero dedicar essa mensagem a toda a família Abreu, toda a família, os filhos do pastor, os netos, bisnetos, todas as ovelhas, né, que tiveram o privilégio de ter o pastor Josias como pastor, e você que é amigo do pastor também, e você que ainda não conhece, está aqui no nosso canal, não conhece ainda quem foi o pastor Josias Nunes, você vai ver uma mensagem maravilhosa. Eu tenho certeza que essa mensagem vai te colocar de pé. E eu quero mandar um abraço especial também para a irmã missionária Sinésia, que também está ouvindo essa mensagem, que sirva de edificação para todos nós. Meus queridos, vamos então rodar a vinheta, mas antes pedir que você se inscreva no nosso canal, clique no sininho, ative as notificações, porque toda vez que eu colocar um novo vídeo, você recebe essa notificação no seu celular. Na mensagem de hoje, meu querido, eu quero apresentar essa palavra do pastor Josias com o tema As 7 Bênçãos do Apocalipse, uma mensagem maravilhosa que vai edificar você. Roda a vinheta e bora para a mensagem. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, prepare o seu coração. Está começando o programa Mensagens que Edificam. Apresentação: Evangelista Alberto Santos e Liliane Chagas. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aleluia, estamos aqui na presença de Deus para o nosso abençoado culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra de Deus. Demorei um pouquinho em subir aqui para o plenário, porque estava atendendo muitos irmãos. Esta semana vamos ter remanejamento de obreiro, posse de obreiro, estava acertando com os obreiros detalhes. Mas graças a Deus, como eu estou alegre, como eu estou feliz de ver Deus trabalhar, de ver o Espírito Santo agir, de ver o Espírito Santo operar, de ver Jesus operar maravilha na sua igreja, de ver a igreja cheia de salvos para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Isso é que nos deixa verdadeiramente alegres, e também, porque não dizer, ver novas pessoas na igreja também, que muito nos alegra. Cada vez que eu chego aqui, que vejo um rosto diferente na igreja, o meu coração fica alegre, a minha alma também se regozija, e eu agradeço a Deus por ver novos rostos na igreja que vêm adorar a Deus juntamente conosco. Queremos fazer leitura no livro de Apocalipse, capítulo 19, glória a Deus, capítulo 19, versículo 1 até o 10, para a nossa meditação. Todos encontraram? Digo amém? Amém. Irmão diácono Romário vai fazer leitura com a igreja no outro microfone. Vou ler um versículo e o irmão vai ler a seguir, como de costume, a leitura responsiva. Glória a Jesus. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. Quatro animais prostraram-se e adoraram a Deus,
E saiu uma voz do trono que dizia: louvai ao Senhor Deus, vós todos os seus servos, e vós os que temeis, assim pequenos como grandes. Eu vi como que a voz de grande multidão, e como a voz despreciada, e como a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois ao Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Vestidos de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu lancei esses pés para adorar, mas ele disse-me: olha, não faça tal, eu sou teu servo e seus irmãos que têm testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Eu queria que todos lessem comigo o versículo 9, o penúltimo versículo dessa leitura, o versículo 9. Leiamos todos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Quem carece oração? Já os irmãos já tiraram, graças a Deus. Um grande período de joelhos, mas vamos buscar a bênção de Deus mais uma vez agora. Glória a Jesus. Convidando aqui para orar o nosso irmão presbítero Nelly Brasil, pedindo a bênção de Deus. Amado Deus, neste momento, Senhor, elevamos nossos pensamentos ao céu, te agradecendo por esta oportunidade maravilhosa que tem nos concedido, aleluia, de estarmos reunidos no seu santo e poderoso nome. Ó Deus querido, vai derramando, Senhor, a bênção sobre o seu povo, Senhor da glória, nesta noite, Senhor da glória. Ó Deus querido, te agradecemos, Senhor, por tudo, nem só agora, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Agora, a palavra de Deus, nós temos aqui 40 minutos para a palavra, até 9h15. Os irmãos que desceram lá estão alegres, né? A maioria ainda está lá embaixo, ainda não subiram, estão alegres, né? Glória, eu falo para os irmãos para entregar o recado e subir logo, porque vai começar a palavra. Aleluia. Nós vamos falar um pouco hoje, irmãos. Muitos crentes, eles não lembram nas bênçãos que estão na palavra, as bênçãos contidas na palavra de Deus, que é para o crente, a promessa de Deus para o crente. E tem muitos crentes que não tomam posse da bênção. Tem muitos crentes que têm uma vida atrofiada, porque eles não tomam posse da bênção. E uma das faltas, as derrotas de muitos crentes, é porque eles não leem pouco a palavra de Deus. Então a palavra de Deus hoje, essa palavra doutrinária, vai ser sobre as 7 bênçãos do Apocalipse. A primeira bênção é bem-aventurado aquele que lê. É a primeira bênção. Segunda bênção, bem-aventurados que desde agora dormem no Senhor, morrem ou morreram no Senhor. Terceira bênção, bem-aventurados aqueles que vigiam e guardam suas vestes. Esse tema aqui é muito bom. Quarta bênção, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Quinta bênção, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. E por fim, bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Então a primeira bênção do Apocalipse, eu quero que o povo tome posse da bênção. Nós os crentes precisamos tomar posse da bênção. Aleluia. E nunca mais largar a bênção. Crente não é aquele que é abençoado um período e depois deixa de ser abençoado, não. Crente é aquele que é abençoado sempre. Irmão, dá um pouquinho mais o retorno para mim, que só estou escutando lá. Glória a Jesus. Amém. Aleluia. Melhorou, obrigado. Então o crente tem que tomar posse da bênção. Precisamos ter uma vida de vitória. Tem crente que conforma com a vida difícil. Tem gente que conforma com a vida de derrota. Tem gente que conforma e chega a falar: não, isso é assim mesmo. Não é assim mesmo, não.
Nós temos que tomar posse, né, meus irmãos, daquilo que a palavra de Deus nos oferece. E por quê? O Apocalipse é o livro das revelações do fim, é o livro do fim, é o livro que aponta as coisas do fim. O Apocalipse, ele aponta muitas coisas terríveis que vai acontecer no mundo, mas o Apocalipse, ele mostra as coisas terríveis que vão acontecer no mundo, mas mostra para o crente, ele só mostra bênção para os que são salvos em Jesus. Ele só mostra vitória para o povo de Deus. Ouviu? Não é as catástrofes, as misérias, a destruição, a grande tribulação, a dor, a tentação, ouviu? Os suplícios que registra aqui após a volta de Jesus, não é para o crente, isso é para aqueles que não têm Deus, que não servem a Deus. E a primeira bênção, abre aí, Apocalipse 1 e 3. A primeira bênção, Apocalipse capítulo 1 e verso 3. Glória a Deus, todos vão ler comigo esta palavra. Glória a Deus, todos vão ler comigo. E tudo é só no livro do Apocalipse. É Apocalipse 1 e 3, Apocalipse depois 14, verso 3, depois Apocalipse 16, verso 15, depois Apocalipse 19. Esse aqui que não vou demorar mais um pouco, 19 e 9, que foi o texto que nós lemos. Depois Apocalipse 20, verso 6, depois Apocalipse 22, versículo 7 e 14. Vamos ver o verso 3 de Apocalipse 1, leiamos. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aleluia! Aqui diz, bem-aventurado aquele que lê. Vir na igreja é uma coisa, e ler e comer a palavra de Deus é outra coisa. Nós precisamos ler a Bíblia em todo o tempo, a palavra, o livro de Deus, como se nós estivéssemos alimentando. Da mesma maneira que o nosso corpo físico anseia, tem necessidade pelo alimento para manter o nosso organismo, a nossa alma precisa anelar, ter sede e buscar esse alimento que é a palavra de Deus, para que a nossa alma também não venha ficar desnutrida e não venha morrer. Que não venha ficar fraca a nossa alma, não venhamos enfraquecer. E ele diz, bem-aventurado é aquele que lê. Essa é a primeira bênção que está contida no Apocalipse. É a primeira bênção, é aquele que lê. Você pode ver, o crente que lê, o crente que busca a palavra de Deus, o crente que examina a palavra de Deus, ele é uma bênção. Primeiro que o Espírito Santo, a palavra de Deus, ela é inspirada. E o Espírito Santo inspira aquele que lê. O crente que lê a Bíblia, o crente que gosta de ler, se ele ficar muito tempo sem ter oportunidade para falar da palavra de Deus, ele fica doente. Pastor, eu estou aqui na igreja matriz, e eu sei que são muitos. Pastor, eu quero falar da palavra, me manda para a congregação lá, me manda para a congregação, porque lá eu quero falar. O crente que lê, ele não fica sem falar. Pode ver, não fica sem falar de Jesus. Ele gosta de falar, porque ele tem inspiração, ele é cheio, ele é renovado, porque a palavra renova. A palavra renova. O crente que lê, a palavra renova, inspira, e ele não fica com a boca calada. Ele está sempre falando de Jesus para alguém, ele está sempre falando na igreja, ele canta na igreja, ele canta corinho, ele fala, porque ele lê. Bem-aventurado é o que lê. Porque a palavra bem-aventurado, ela já está dizendo tudo, quer dizer, feliz mais do que feliz. É isso que é a palavra bem-aventurado. Feliz mais do que feliz. E quem é feliz aqui? Quem é feliz? Aleluia. Quem se sente aqui mais do que feliz com Jesus? Aleluia! Então você é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que lê. Agora tem um detalhe. Os que ouvem. Bem-aventurados os que lê e também os que ouvem. O que? As palavras desta profecia. E terceiro, faz uma coisa, e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ler, ouvir e guardar. Tem crente que não lê, não ouve e não guarda. Pode ver, tem crente que não lê a palavra. Quando chega na igreja, o crente que não lê, ele não se sente bem na igreja. Ele acabou de sentar na igreja, já está passando mal. E tem uns que não ouve, não lê, não ouve, e nem deixa quem está sentado ao seu lado ouvir. E diz a palavra que aquele que é eternamente, tem outros que não lê, são eternamente ouvintes da palavra e não é praticante, quer dizer, não guarda a palavra.
O Senhor não quer que nós deixamos de ler, nem sejamos eternos ouvintes. Nós precisamos ser praticantes. Ler, ouvir e guardar. Isso é, para ser bem-aventurado, alcançar esta bênção, você precisa se enquadrar nesta palavra. Tem crente que chega na igreja, ele tem tanto assunto, mas nunca vi tanto assunto. Eu fico olhando às vezes domingo, daqui eu tenho uma visão panorâmica da igreja, eu estou olhando os crentes, eu vejo como tem crente que fala, meu Deus, na hora do culto, e tem crente que tudo que se fala aqui, ele comenta lá atrás, rapaz, ele faz o seu próprio juízo. Esse não lê e não ouve, não pode ser feliz. Não pode ser feliz aquele que não ouve, que não lê nem ouve. E quem não lê e não ouve, também não guarda. Não guarda. Lê, ouvir e guardar. Para fazer parte da primeira das 7 bênçãos, ou das 7 bem-aventuranças do Apocalipse, ouviu, meus irmãos? Ou essas bênçãos que a palavra nos fala, e que são concedidas àqueles que leem. Essas bênçãos, a bem-aventurança, a vitória, é concedida àqueles que leem, ouvem e obedecem às coisas que está escrita aqui. É muito fácil falar da palavra de Deus, é muito fácil falar. Eu quero ver é guardar o que está escrito. O apóstolo, o escritor do livro dos Atos dos Apóstolos, ele fez menção de um nome de um grande filósofo grego. Qual foi o nome desse grande filósofo grego que o escritor dos Atos dos Apóstolos fez no primeiro versículo? Quando ele diz assim: fiz o primeiro tratado, ô Teófilo, acerca daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Olha bem, quando ele falou ao grande filósofo grego Teófilo, ele mostrou o exemplo que Jesus deixou. Jesus nos deixou um exemplo que nós, pastores, obreiros, precisamos ter muito cuidado para fazer como Jesus fez. Tem pessoas que ele fala da palavra de Deus, ele fala e ensina, mas não pratica. Jesus primeiro ele fazia, depois ele ensinava aquilo que ele praticava. O importante não é pregar, o importante é viver o que prega. E muita gente não aprendeu de Jesus, como diz o escritor aos Atos dos Apóstolos, que diz que as coisas que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. A prática deve estar sempre na frente da teoria. Nunca devemos pregar aquilo que não vivemos, mas primeiro devemos viver aquilo que nós pregamos. É aquele que lê, aquele que guarda e aquele que ouve, ele sempre vive aquilo que prega. Eu, como servo de Deus, como pastor da igreja, se você já pensou que desastre para a igreja que eu sou pastor, você já pensou que desastre para os fiéis, você já pensou que desastre para aqueles que não são crentes, mas que me conhecem, aqueles que não são evangélicos, que vê eu pregar, mas que vê eu praticar tremendamente fora daquilo que eu prego, não viver em conformidade com aquilo que eu prego, ter uma vida devassa, uma vida contrária? Qual é o crédito que eles vão dar na palavra de Deus? Qual o crédito que eles vão dar na palavra de Deus? Eu estou servindo de tropeço, de empecilho na obra de Deus. Nós pastores, nós obreiros, nós servos de Deus, as irmãs e os irmãos em geral, precisam guardar esta palavra. Primeiro, ler, depois, guardar, que é praticar a palavra, e também ter a hora de ouvir. Quantas vezes Deus está falando para a pessoa e a pessoa não ouve o que Deus está falando? Quantas vezes levanta o vaso de Deus na igreja e diz: olha meu servo, olha minha serva, quanto eu tenho te falado e você não tem dado ouvido o que eu tenho te falado. E quem tem ouvido, ouça o quê?
E bem-aventurado é aquele que Deus ainda fala para ele, né? Porque tem gente que Deus nem fala mais para ele. Se Deus te chamar, se Deus usar alguém te chamar e te repreender, não é para você se entristecer e se sentir derrotado, porque Deus repreende, não é aquele que ele não ama não. A quem que Deus repreende? Se Deus te repreende é porque Ele te ama. Aleluia, é porque Ele te ama. Quantas vezes Deus fala? Quantas vezes o Senhor está falando e a pessoa não ouve o que Deus está falando? Bem-aventurado é aquele que ouve e ouve a palavra de Deus. Depois, bem-aventurados que desde agora morrem ou dormem no Senhor. É 14, Apocalipse 14, capítulo 14, verso 13. Mas por que o pastor está dizendo isso aí? Sim, 14, verso 13. Leiamos todos esta passagem. E ouvi uma grande voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus e as suas obras os sigam. Aleluia. Esta palavra, ela fala dos que morreram no Senhor desde agora, mas no período da tribulação. Porque os que morrem pela fé em Cristo durante a tribulação são especialmente abençoados por Deus. São libertos da perseguição, são libertos dos suplícios e do tormento, estarão com Cristo Jesus. Bem-aventurado aqueles que desde agora morreram no Senhor. Há muita diferença dos que morreram e dos que morreram no Senhor. Lá no mundo, eles ensinam que vamos viver a vida, vamos aproveitar a vida, porque depois que morrer tudo acabou. E outros dizem o seguinte: nada, quando morrer vão todos para o mesmo lugar. Não é verdade isso. Não é verdade isso. E tem crente que tem esse conceito. Não lê, não é bem-aventurado. Aí facilmente ele consegue, ele aceita essa concepção errada, essa ideia errada, de que quando morrer vão todos para o mesmo lugar. Morrer no Senhor quer dizer ir para o descanso eterno, ir para o paraíso eterno. Morrer no Senhor não é ir para purgatório nenhum. Morrer no Senhor não é ir para o Hades e no mundo dos mortos esperar o julgamento, não. Morrer no Senhor é ter entrada no céu antes de dar o último suspiro, é ter entrada no céu com Jesus. Isso é morrer no Senhor. Pastor Zenildo, tem um lugar aqui. Glória a Deus. Isso é morrer no Senhor. Isso é morrer no Senhor. Aqueles lá fora que não têm certeza da salvação, eles conseguem guardar a invencionice do purgatório. Conseguem guardar essa invenção de que vai ficar num lugar de purificação. Se a pessoa não se purificar aqui nesta vida, depois que morrer, não adianta purificar mais nada, porque o corpo não vai ser purificado. Se a alma não estiver pura, o caminho dela é diferente daqueles que morreram no Senhor e não tem purgatório. Essa palavra não existe. Eu desafio, e os evangelhos desafiam. E aonde é o purgatório e quem prova que há purgatório? Quem morreu no Senhor é bem-aventurado. Por que é bem-aventurado? Porque está livre dos suplícios, das dores, da perseguição. Está livre desse negócio de purificação, de purificar num determinado lugar, para naquele dia ser perdoado. Por exemplo, cometeu alguma coisa, fica lá no purgatório para ser perdoado. Se você não for perdoado por Jesus agora, em vida, depois que você morrer, não tem mais perdão. Jesus é enquanto é vida, porque Jesus é vida. Receba a vida em Jesus, é Ele que é a vida. Por isso, bem-aventurado é aqueles que desde agora morreram no Senhor, em Cristo Jesus. Quantos dos nossos irmãos partiram, dormiram no Senhor Jesus? Aleluia. Bem-aventurado agora é aquele que vigia e guarda suas vestes. 16 e 15 de Apocalipse, capítulo 16 e verso 15. Aleluia. Glória a Deus. Todos, 16 e 15. Eis que venho como ladrão.
Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não andes nu e não se veja as suas. Eu não quero nem falar daqueles que andam mostrando a sua vergonha aqui na igreja. Ah, nada, agora tudo mudou. Tudo mudou, aquele tempo já era. Esse tempo passou. Passou? O tempo passou, mas essa palavra não passa. Ai das igrejas que acompanhou o tempo que passou. Ai do pastor que amamenta o pecado na igreja. Ai do pastor que amamenta o pecado da imoralidade na igreja. Ai do obreiro que para ter a igreja cheia se omite de pregar a palavra e de mostrar a palavra, porque no céu não entra imundície no céu. No céu não vai entrar impureza. Guarda suas vestes diante de Deus. Tem crente aqui da igreja que eu sou pastor há 6 meses aqui, que a pessoa pensa que eu não vejo eles na rua. Tem pessoas que pensam aqui que eu não ando. Ah, irmão, eu ando o dia todo. E eu confesso a vocês que eu encontro com um crente da igreja que eu sou pastor, que eu tenho vergonha de mim mesmo. Tenho vergonha de dizer que ele é crente da minha igreja. Tenho vergonha de saber que ele é membro dessa igreja aqui, porque anda aparecendo a sua vergonha. E diz a palavra de Deus para você a partir de hoje guardar suas vestes, tá? Diz o Espírito Santo, passa a guardar as suas vestes. Essa é uma advertência da parte de Deus, para que não aconteça com seus servos, nós servos de Deus. Ouviu, meus irmãos? O mesmo que aconteceu com o primeiro casal humano lá no Éden, quando apareceu a sua vergonha. Quando o crente perde a simplicidade de crente, começa a aparecer a sua vergonha. Tem crente que você olha ele, olha a irmã, olha o irmão, olha a moça, ele tem aquela simplicidade do servo de Deus. Oh, que perigo é quando o crente começa a perder a simplicidade do servo de Deus. O crente em Jesus, o crente que lê, que ouve e que guarda a palavra, ele tem a simplicidade do crente, aquela coisa pura, e você vê que há um brilho naquele crente. Aqui nesta igreja tem um grande número de crentes que você vê que eles têm um brilho de Deus neles. Tem um grande número de crentes que você vê que eles têm a simplicidade de Cristo Jesus, a simplicidade no falar, a simplicidade no andar, a simplicidade no vestir, a simplicidade no se relacionar com as pessoas, a sua simplicidade. E você vê que aquela pessoa tem um brilho, mas tem um número que perdeu a simplicidade do crente. Ele perdeu o seu estado de santidade. Adão e Eva no jardim do Éden, eles enquanto estavam no estado de inocência, eles só estiveram no estado de inocência enquanto eles guardaram a palavra de Deus. O dia que o diabo arrancou a palavra de Deus do coração deles, enganou, eles perderam o estado de inocência. Então eles ficaram o que? Com vergonha. Por que eles ficaram com vergonha? Porque apareceu a sua nudez. Entrar na igreja seminu, você pode entrar. Vim na igreja participar da Santa Ceia, porque para participar do corpo e do sangue de Jesus, precisa estar em santidade. Para participar do corpo e do sangue do Senhor, precisa estar com a vida do altar. Para participar do corpo e do sangue do Senhor, tem que estar em estado de pureza diante de Deus. Andar lá fora seminu, você pode andar. Aparecer sua vergonha, você pode andar. Andar lá fora até chamando a atenção dos incrédulos, não crentes, e tornar-se vulnerável às investidas malignas daqueles que não são crentes. Pois tem mulheres crentes, moças crentes, que ela acha bonita quando ela é cantada lá fora, porque ela não tem vergonha de andar seminua, envergonhando o nome da igreja, envergonhando o nome de Jesus, sofrer vestido lá fora. Guarda suas vestes como servo de Deus. Guarda sua, mostra para o mundo que você é santa. Mostra para o mundo que você é santo. Mostra para o mundo que você é servo de um Deus que é santo, santo, santo. Mostra que você é santo. Mostra que você é diferente. Quer ver?
Vamos ler Gênesis. Se não der tempo de eu falar nas todas as bênçãos, hoje eu falo terça-feira que vem. Viu, meus? Se não der tempo de eu falar em todas as bênçãos, hoje eu falo. O importante é falar a bênção. Gênesis, lá, vamos agora lá para o primeiro livro, pura do último para o primeiro livro. Adão e Eva, quando eles perderam o estado de inocência, quando eles não guardaram a palavra, eles perderam a felicidade, eles perderam tudo e se sentiram envergonhados porque apareceu a sua vergonha. Gênesis capítulo 3, versículos 7 a 11. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus. Vamos ler todos juntos 7 a 11. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem está sentindo a presença de Deus, diga amém. Amém. Quem está ouvindo a voz do Espírito Santo, diga amém. Amém. Quem está feliz com essa palavra, diga amém. Amém. Quem vai consertar mais e mais a sua vida, diga amém. Aleluia, 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 aleluia. Leiamos. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes. Adão e Eva não vigiaram. Adão e Eva deixou o diabo botar dúvida no coração deles. Adão e Eva deixou fazer que nem muitos hoje estão deixando o inimigo fazer com ele. Nada, ser crente não é assim não. Nada para ser crente não é assim não. Deus quer o coração. Deus não quer coração, coração é carne. Deus quer é a alma. Coração é carne, e a carne não é do reino de Deus. Deus quer aquela alma pura como Ele nos deu. É isto que Ele quer. Olha aqui, logo que pecaram, foram abertos os olhos deles, e eles conheceram que estavam nus, e o que eles mais se preocuparam foi em coser. Cortaram folha de figueira e eles costuraram, coseram, né? E fizeram os aventais, glória a Deus, ou cintas para os cobrir. Eles perderam quando não guardaram a palavra, quando apareceu a nudez da sua vergonha. Eles perderam aquilo de mais precioso que eles tinham. Se vocês nunca ouviram falar, a palavra que eu li está dizendo: Adão e Eva tinham um privilégio que todos os dias Deus os visitava e falava com eles. Todos os dias Deus visitava Adão e Eva e conversava com Adão e Eva. E no dia que eles pecaram e apareceu a vergonha da sua nudez, eles perderam o direito de falar com Deus. Quantos crentes que há tanto tempo Deus não fala mais nada com eles? Quantos crentes dizem assim: eu tenho ido da igreja, não tem sentido nada. Eu já fui na igreja do Evangelho Quadrangular, não senti nada. Eu já fui na Assembleia de Deus, não senti nada. Eu fui na Igreja Universal, não senti nada. Eu fui na comunidade evangélica, não senti nada. Eu fui na Igreja Batista Renovada, não senti nada. É porque o defeito não está em nenhuma dessas igrejas, que Deus está operando em todas essas igrejas. Deus está trabalhando em todas as igrejas.
O defeito não está na igreja. Aí a pessoa fica num estado, porque às vezes a pessoa está no estado que estava Adão e Eva. Deus não vai mais falar com você enquanto você não tomar uma outra posição. Não é isto. Deus quer que você tome outra posição. E eles agora, em vez de falar com Deus, eles ouviram a voz de Deus. Há muita diferença de falar e ouvir a voz. Falar é uma coisa, é comunicar, é ver. E ouvir é só ouvir, sem o direito de ver e sem o direito de falar. E eles ouviram a voz de Deus, do Senhor Deus, que passava ou passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e Eva, sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Olha o erro que eles cometeram aqui. Eles procuraram esconder-se da presença de Deus. Diz o salmista: se eu tiver asas como água e subir e fazer minha morada nas estrelas, ele está. Lá ele está. Deus está lá. Se eu descer às profundezas, Deus está lá. Se eu me esconder no lugar mais escuro, o lugar para ele, quando ele chega, que se torna em luz, ele está. Quem pode esconder, porque nada se furta aos seus olhos? Ninguém pode esconder da presença de Deus, de esconder de Deus. E Adão e Eva pensou que podia esconder-se de Deus. Como tem muitos crentes que escondem as coisas do pastor, esconde as coisas do pastor da sua igreja, esconde do irmão, da irmã. Mas eu quero te falar que de Deus você não esconde de jeito nenhum. De Deus ninguém esconde, ninguém consegue se esconder de Deus, ninguém consegue esconder-se da presença de Deus. E diz que ele e sua mulher, eles procuraram se esconder da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E diz agora: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Onde está Adão? Por que você não está no lugar que eu te vejo todo dia? Por que você não está no mesmo lugar que eu te vejo todos os dias? Agora você está onde, Adão? Quantas vezes Deus usa alguém na igreja e fala: ô meu servo, minha serva, onde tu tem andado não é do meu agrado. Ô minha serva, onde você tem ido não é lá que eu te quero que você vai. Lá não é o lugar que eu te quero ver ali. E a pessoa não está nem aí, fala assim: esse negócio de profecia na igreja acabou. Que nem eu falei aqui terça-feira passada, que a igreja se modernizou tanto, a própria Assembleia de Deus se modernizou tanto, que hoje não dá mais lugar na profecia na igreja, que hoje não se dá mais lugar à profecia. Quando se fala alguém em profecia, fala: isso aí já vem essa irmã falar. Quando vem a pessoa um vadio, já vem esse negócio aí de profecia. Deixa Deus usar, deixa Deus falar, porque o Senhor Deus fala, Ele usa, Ele opera, e Ele fala na hora que quer, como quer, que Ele quer. Que eu terminei o culto da outra semana assim, com esta palavra. E aqui diz, e ele diz: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Por que ele se escondeu? Foi o que Deus perguntou aqui. E Deus diz: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? E agora diz a palavra, viu? Essa advertência da parte de Deus para muitos crentes, para que não aconteça o mesmo que aconteceu com Adão e Eva, tá bom? Foi o primeiro casal humano, com o primeiro casal humano, o mesmo que aconteceu com eles, quando lá no Éden apareceu a sua vergonha, apareceu a sua vergonha. Isso é uma advertência para não acontecer. Ninguém se esconde da presença de Deus. Tem pessoas que andam lá fora de qualquer maneira e põem uma roupa mais ou menos decente só quando vem na igreja. Adianta alguma coisa? Será que Deus só está aqui? Pergunto: Deus só está no templo? Será que Deus não está vendo a pessoa onde Ele está? Diz o salmista: Deus olhando dos céus, Ele está vendo a todos os filhos dos homens, e é Ele que forma o coração de todos eles. Quer dizer, Ele é que conhece o coração de todos eles. É Ele quem esquadrinha os reis e os pensamentos, os corações e os pensamentos. O que é esquadrinhar o coração e o pensamento? Essa palavra quer dizer examinar minuciosamente. É Ele que examina os corações e os pensamentos, e aquele que examina os corações e os pensamentos, tudo Ele sabe, porque quem fez o coração é Ele, e Ele conhece as intenções do coração. Aí a pessoa lá fora, de qualquer maneira, o pastor sai por aí na rua da cidade, sai por aí andando, aí encontra crente
tudo de qualquer maneira, vergonha. Aí quando chega na igreja, vem vestidinho mais ou menos na igreja. Para de brincadeira, o Senhor diz para você aonde você está. Aonde você está? Aleluia. E alguém agora quer falar para mim assim: pastor, Deus não olha para isso. Deus quer o coração, viu? Deus quer o coração. E agora, lá vem esse negócio do pastor da igreja falar sobre as vestes. Por que eles querem falar isso para mim? Tudo mudou, pastor. As outras igrejas estão de porta aberta. Se o senhor apertar aqui, pregar a palavra, as outras igrejas aceitam tudo. Deixa eles aceitar. O problema é deles. Igreja tem muita, que não já disse aqui, mas o céu é para os santos. O céu é para aqueles que guardam suas vestes. O céu não é para os imundos. E querem me ensinar o que é o nosso corpo. O corpo do crente, aquele que professa o nome de Jesus e diz que conhece Jesus. O corpo do homem crente, o corpo da mulher crente é templo do Espírito Santo. Porque Deus não habita em templo imundo, Deus não habita em templo sujo, Deus não habita em templo contaminado. Deus habita só no templo que é puro. Aí vai lá aquele homem, viu? Chega na igreja, e muitos chegam na igreja até fala em língua estranha. Aí tu vê lá fora aquele crente andando na rua com aquela bermuda aqui em cima, que as pernas feias, cabeluda, parecendo incrédulo lá fora. Que perna de homem é coisa muito feia, irmão. Né? Aí encontra também as mulheres, também, ouviu? Inventaram a maxi-saia. Eu lembro o nome da maxi-saia. Depois inventaram a mini saia. E tem mulher na igreja que não está nem mais nem menos. Está bem para menos do que para mais. Não pode sentar no ônibus, não pode sentar no banco da praça, não pode sentar na bicicleta, não pode sentar na igreja, não pode sentar em lugar nenhum, porque ela esqueceu. A sua perna, meu irmão, a nossa perna, meus irmãos, a sua perna, minha irmã, é a coluna do templo. Sabia? A nossa perna é a coluna do templo. Glória a Deus. E a coluna do templo tem que estar bem revestida. Precisa estar bem vestida. Precisa estar bem para sustentar o templo. Porque um templo sem coluna vai ruir. E quantos estão ruindo por aí? Porque a coluna está em desarmonia. A coluna não está preparada para sustentar o templo. São as suas pernas, as nossas pernas, que nos leva à casa de Deus. Você encontra, terminando aqui a palavra, são 9h15, estou terminando. Você encontra lá fora os ébrios, os farristas, os sambistas, os boêmios, viu? Passa a noite toda na bebedeira, na farra, na dança, nas boates, nos escondidos, nos inferninhos. E quando chega no outro dia, lá vem eles, não tem firmeza, não tem firmeza, cheio de cheiro de bebida, de cigarro, de ressaca. Aquele que Deus fez a sua imagem e semelhança, o templo dele todo contaminado, todo sujo. Cai na cama, dorme o dia todo, não tem força no dia do Senhor. Mas você encontra o crente ele pode ir sexta-feira para a vigília, vai sábado para o culto. Quando chega domingo, quando dá 7 horas da manhã, você encontra o crente, lá vem o crente, ó. Oh, glória! Onde é que você vai? Eu vou para a casa do Senhor. Aleluia! Onde é que você vai? Eu vou orar, vou para a consagração. E quem te leva é as suas pernas firmes. O templo, a coluna está firme. A coluna, ela está firme. As pernas do crente é a coluna do templo de Deus. Guarda as suas vestes. Bem-aventurado é aquele que guarda a sua veste, para que não apareça a vergonha da sua nudez. Deus abençoe a todos. Semana que vem eu vou prosseguir com a bem-aventurança do Apocalipse na presença do Senhor. E nós vamos falar já logo no início da semana que vem. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Vamos começar aqui. Todos de pé. Aleluia. Faz assim com as suas pernas, faz assim.
Faz assim. Oh, glória. Essas pernas, Jesus deu poder para você pisar a cabeça do diabo. Essas pernas você pisa escorpião. Essa perna você pisa a cabeça da serpente. É com essa perna que você conquista. Onde você botar o seu pé, Deus te deu. Ele te deu. Onde você botar, Deus te deu. Aleluia, aleluia. A palavra hoje parece que foi uma palavra bem severa, não foi? Mas não é a minha palavra. Essa é a palavra do alto. Essa é a palavra de Deus. Você acabou de assistir o programa Mensagens que Edificam. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho e ative as notificações. Aproveite para compartilhar com seus amigos. Deus te abençoe e até o próximo programa. Canal do Alberto Santos, o canal do povo de Deus.